Graças a Deus, né? Podemos, irmãos? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia. Pai, nós te damos graças por esse tempo da ministração da sua palavra, Senhor. Continua, Senhor Deus, falando conosco, Pai, no decorrer, Senhor, deste culto, Senhor, através do poder do seu Santo Espírito, Pai. Nós necessitamos ouvir a sua voz. Nós necessitamos, Senhor Deus, da sua orientação para a nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, colocamos o nosso coração, nossa alma, nas tuas mãos poderosas, para que o Senhor venha ministrar, conforme a sua vontade, o seu propósito. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Quem crê diz amém? Amém. Pode sentar, por favor. Bom, na simples leitura desse texto, você já sabe do que se trata, não é? Irmãos, o mais importante é ouvir a palavra de Deus e praticar. Não é só praticar aquilo que eu acho que é bom para mim, que eu gosto. Não, mas aquilo que me conforta também. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. Porque se eu, irmãos, ouvir e não praticar, não haverá transformação na minha vida. E sobre o que Deus tem falado nesses últimos tempos aqui, neste altar? Sobre mudança de vida, sobre transformação, sobre mudança de coração, de mudança de atitude, irmãos. Mas para isso eu tenho que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que penetrar no meu coração, porque a palavra de Deus é agente purificador. E quando a palavra de Deus entrar no meu coração, ela vai fazer uma grande mudança na minha vida, irmãos. Sabe, é isso que eu preciso de mudança. Eu vou falar uma coisa aqui forte. A aparência não vai levar ninguém para o céu. A aparência de cristão não vai levar ninguém para o céu. Não se engana, não. Não vai mesmo. O que vai levar para o céu é um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que praticam a palavra de Deus, mesmo contrariando os seus interesses, as suas vontades, mas assim mesmo ela pratica a palavra. Jesus está no começo do seu ministério. Jesus profere o que é universalmente conhecido como Sermão do Monte, para uma multidão de pessoas que ficam maravilhadas com a sua autoridade, com as suas palavras. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus ela tem autoridade. A palavra de Deus não erra. Amém. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não é fraca. Não aconteceu porque a palavra é fraca, não aconteceu porque eu não deixei a palavra entrar no meu coração, a palavra fazer morada na minha vida. Por isso que não aconteceu, porque a palavra de Deus ainda tem poder, a palavra de Deus ainda tem autoridade, a palavra de Jesus é poderosa. Glória a Deus. A tal ponto, se alguém ouvir a palavra, irmão, ele pode ser curado, ele pode ser liberto, ele pode ter a sua vida transformada, a casca quebra, as barreiras caem. Glória a Deus. Eu confio assim, irmãos, na palavra.
Se dependesse de mim, da pregação, irmãos, as pessoas saem do culto completamente transformadas. Mas depende daquele que ouve, porque a palavra de Deus era poderosa. Eles ficaram maravilhados porque reconheceram que as palavras de Jesus tinham autoridade, que as palavras de Jesus tinham poder, que era diferente das palavras de um mestre qualquer. O mestre que lançava a mão de tantas coisas, de tantos rituais. Não, Jesus tinha autoridade em si mesmo. E eu quero dizer que Jesus ainda tem autoridade em si mesmo, e que a palavra de Deus ainda tem autoridade em si mesma. Glória a Deus. Ela não tem que provar nada para ninguém. A palavra de Deus é poderosa. E chegando ao final do Sermão no Monte, onde Jesus tratou muitos temas importantes, ele diz: todo, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa gloriosa, irmão. Então o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica. E como o Espírito Santo já falou aqui, irmão, ele pratica mesmo contra os seus interesses, a sua vontade. Irmãos, o que predomina é a vontade de Deus através da palavra, não é a minha, não é a sua, porque muitas vezes a sua vontade contraria a palavra de Deus. E a nossa vontade, irmão, não pode contrariar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que imperar. A palavra de Deus tem que governar as nossas vidas, irmãos. O que não se enquadra na palavra, eu vou tirando da minha vida, eu vou tirando do meu coração, da minha mente, porque eu tenho que viver segundo a palavra. E o homem sábio é aquele que ouve a palavra e pratica. Aleluia. E esse homem sábio que ouve a palavra e pratica essa palavra, Jesus disse que ele é semelhante a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Esta casa, ela sofre um mau tempo, mas ela não se abala, ela não cai, ela não se abala, não cai. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Cai a chuva, transporta os rios, os ventos estão com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não se abala. Assim é a vida de um cristão que realmente vive a palavra de Deus. Ele não se abala, porque a casa dele está firmada na rocha. Vem a luta, vem a tempestade, vem o deserto, meu irmão, vem os conflitos pessoais, mas a casa desta pessoa não se abala, porque está edificada sobre a rocha. Por que está edificada sobre a rocha? Porque a pessoa ouve a palavra, irmão, e ela não se perde no caminho, ela não se perde até chegar à calçada da igreja, ela não se perde até chegar na casa, não. Ela faz morada na vida desta pessoa, meu irmão, e ela vai limpando a pessoa. Amém. Glória a Deus. A palavra que nós recebemos, ela não pode se perder aqui na calçada da igreja. Ela não pode se perder até eu chegar em casa. Mas ela tem que produzir na minha vida, produzir frutos, irmãos, de justiça. Ela tem que produzir frutos de misericórdia na minha vida. É sobre isso que Jesus está falando. E aí Jesus apresenta um outro tipo de ouvinte. É o insensato. Ele apresenta outro. Porque, irmão, numa audiência, existem os dois tipos de ouvintes. Na igreja é a mesma coisa. Na igreja existe aquele que ouve e pratica, e também existe aquele que ouve, até gosta do que ouve, mas não pratica. Ou aquele, conforme nós falamos já no domingo passado, que nós falamos na reunião de liderança,
Aquele que diz, não, nessa palavra, o fulano tinha que estar aqui. Não, não é o fulano que tinha que estar aqui, não, é você que tinha que estar aqui. Amém. Porque tudo não é para o fulano. Ai, essa palavra lá para o fulano. Ai, se ele tivesse aqui o fulano. Ai, Deus ia cobrar dele. Não, Deus está cobrando de mim, Deus está cobrando de você. Porque você vai dar conta do outro irmão, ou do outro, ou do líder. Você vai dar conta de você, da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, do seu intento do coração. É aí que você vai dar conta, não é dos outros. Você não vai dar conta dos outros, irmão. A Bíblia ensina que você vai dar conta dos outros. Você vai dar conta de você. Então, irmão, na igreja existem os dois tipos de ouvintes. Existe sim. A maioria levanta a mão na hora da palavra. A maioria diz glória a Deus. Quando dá aquele impacto, bate palma para Jesus. A maioria, quase todos, ou no embalo dos outros fazem, mas muitos ouvem e praticam. Muitos ouvem e praticam a palavra que ouviram, contra as suas vontades, contra os seus interesses pessoais, contra tudo. Não é da sua vontade, Senhor, então sai da minha vida em nome de Jesus. Não fique em mim. E existem aqueles que ouvem, também levantam a mão, também glorificam e tal, mas a palavra se perde antes de chegar na calçada. A palavra se perde na vida dessa pessoa. Produz alguma coisa? Não produz. Então Jesus está apontando um outro tipo de ouvinte, isso é exato. Aquele que ouve a palavra, aparentemente ele gosta do que ele ouve, ele também exalta, ele também levanta a mão, mas ele não pratica. Ele ouve, mas não pratica. Então Jesus disse, esse aí que ouve a palavra e não pratica, ele é o semelhante ao homem que construiu sua casa sobre areia. A sua vida, tudo que está relacionado à sua vida, ele está construindo sobre areia. Parece que está tudo bem, mas quando sofre o mau tempo, cai a chuva, transporta os rios, os ventos estão com ímpeto contra a casa desaba. E ele acrescenta, e é grande a sua ruína. Parece que é tudo igual, mas não é. E hoje, irmão, nós vivemos um tempo assim. Parece que é tudo igual, mas não é. Existe a diferença daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e pratica, ele é sábio. Aquele que ouve e não pratica, ele é sensato. Assim determinou Jesus. E nós, irmãos, temos que praticar as palavras que nós temos ouvido. Se a gente praticasse, irmão, um pouco do que Deus tem falado, do que Deus tem nos alimentado aqui, a nossa vida, não vou falar sua não, tá? A nossa vida seria diferente. O nosso coração seria diferente. A maneira de ouvir as coisas, a minha visão, a minha cosmovisão seria completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Porque eu sou habitado pela palavra. O apóstolo Paulo disse que habite ricamente a palavra do Senhor no vosso coração. Então é isso, irmãos. Nós queremos bênçãos de Deus. A palavra de Deus precisa habitar no nosso coração. Quando Jesus acabou de falar, ficaram todos maravilhados da doutrina de Jesus. E é a mesma palavra que hoje nós recebemos nesta casa de oração e que Deus tem falado conosco. Glória a Deus. Amém? Que Deus vai falar conosco. Então, irmãos, nós estamos em março ainda, né? Vamos melhorar um pouquinho cada mês. O fulano precisa melhorar, hein? O fulano, não, você. Eu. Vamos melhorar um pouquinho cada mês, irmão? Para a glória desse Deus maravilhoso. Aleluia, que através de Jesus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele, não. Ele escolheu a cada um de nós, irmão. Obrigada, Jesus. Sabe? Aleluia. Então vamos
melhorar um pouquinho a cada mês esse ano, para quando chegar o final do ano, puxa vida, olhar para trás e falei, puxa, glória a Deus, eu me desvencilhei daquele mal, eu me desvencilhei daquele vício, eu me desvencilhei das coisas que não agradam a Deus. O meu coração está mais puro, o meu coração está mais limpo, a minha mente está mais limpa, os meus olhos estão limpos. Os teus olhos são a luz do teu corpo, e os nossos olhos têm que estar limpos. Então, chegando no final desse ano, eu olhando para trás, eu vou ver que realmente houve uma diferença na minha vida. Houve uma diferença na minha maneira de pensar, de ver as coisas. Que tal a gente fazer isso, irmão? Ouvir mais a palavra, deixar a palavra penetrar no coração e saber que tudo que Deus fala nesse altar é para mim. Ele confronta a minha vida, eu como pastor, ele me confronta dos meus erros, nas coisas que não agradam a ele, assim como faz com você também. E se ele me confronta, eu tenho que ir eliminando essas coisas. Eu quero dizer que nada é oculto que não venha se revelar. Não tem nada oculto que não venha se revelar, irmão. Não tem mesmo. E o Senhor vai revelando a cada um de nós. Sabe, na atual conjuntura de tudo que Deus tem ministrado, irmão, não é possível dizer, não, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Na atual conjuntura que nós vivemos, irmãos, tudo aquilo que é ministrado nesta casa, não só através do pastor, através dos irmãos, é impossível a pessoa dizer, não, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, mas nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus, irmão, vamos tirando da nossa vida. Se você não tem força, você pede a Jesus, e Jesus vai fazer uma obra gloriosa na sua vida, amém? Para que possamos aí sim, irmão, ter uma vida produtiva para o reino. Só assim nós vamos poder ter realmente uma vida produtiva para o reino. E pensando nas palavras de Jesus, Jesus nos chamou para ter vida produtiva para o reino de Deus. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas o Senhor tem acrescentado na minha vida, irmãos. Então, que o Senhor venha nos usar de forma poderosa, aonde nós estivermos, para que a glória dele venha se manifestar. Amém? Mas para isso eu tenho que viver a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Vai cair a chuva? Vai transbordar os rios? Vai haver a ventania que vai dar com ímpeto contra a nossa casa, a nossa vida. Mas a nossa casa não vai cair, não. A nossa casa não vai cair, porque a nossa casa está firmada na rocha, que é a palavra de Deus. Porque eu vou ouvir a palavra, eu vou praticar, dou a quem doer. Tem coisas, irmãos, que são difíceis de praticar, sim. A porta é estreita. Tem coisas que me desafiam nas minhas vontades, nos meus desejos, mas eu vou encarar o desafio, meu irmão, porque eu quero viver para agradar a Deus e não a mim mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Viver para agradar a Deus. Eu vou ser desafiado em muitas coisas, mas eu vou encarar o desafio e vou melhorar. Isso vai atrair bênçãos de Deus sobre a minha vida, sem medida, sem medida. Amém? Que Deus abençoe você. Fique em pé.